A paz do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Me sinto honrado de estar aqui mais uma vez, estar ministrando a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Irei passar para a igreja, mas antes, sem incomodar os irmãos, peço que se levantem em reverência à palavra. Palavras que iremos ministrar hoje, irmãos, se encontram em Lucas, capítulo de número 15, versículo a partir do 11. Quem não conhece a história do filho pródigo, muito ouvido, mas sempre quando eu ouço essa pregação é de uma forma diferente, porque a Bíblia, ela é um livro, um poço de ensinamento, irmão. E vamos ler agora a palavra. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e corde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. Amém? Pode sentar, irmão. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, lendo essa passagem, irmão, a gente tem uma variedade de ensinamento que Jesus nos passa através de parábolas. O filho pródigo, muitas das interpretações, fala da volta do filho. O filho, muitas das vezes, trazendo para a vida de hoje, que tem muitos filhos, ele se cansa da vida que tem em casa, achando ele que lá fora vai ter liberdade, fazer o que quer da vida. Aquele tipo de pessoa que eu vou sair de casa, vou fazer o que quero da vida, não tem hora para chegar, não tem hora, não tem ninguém para avisar, vou viver a minha vida. E nessa passagem a gente vê que ele pede ao seu pai que lhe dê a sua parte da herança. E a lei, ela permite isso. Mas o pai, ele reparte a sua herança entre os filhos. E ao dar ao seu filho, ele ajunta suas coisas e parte. Daí por diante ele começa a viver uma vida dissolutamente, como diz a palavra. Viver como se não houvesse o amanhã. De bar em bar, de motel em motel, de prostituta em prostituta, e assim sucessivamente, gastando dias após dias.
Mas como nem tudo é para sempre, chegou uma hora que aquela riqueza se acabou. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém lhe ajuda, ninguém lhe dá uma força. Ele busca arrumar um trabalho e, como diz o versículo 16, 15, quer dizer, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. No caso, ele tinha uma vida boa com seu pai, mas largou tudo por uma falsa liberdade de seguir sozinho. E o versículo 16 diz ainda que ele teve uma fome tão grande que ele desejava comer as bolotas dos porcos, as sobras dos porcos. E para quem não sabe, irmão, não é um negócio muito bom não de comer não. Não é muito saciável não. Mas a fome fez com que ele sentisse pelo menos o desejo de comer aquilo, que não tinha nada. E o versículo 16 vai dizer que tornando em si, essa palavra é muito forte, irmão, tornando em si, que muitas das vezes a gente está no mundo, está na vida errada, sozinho, está na vida de droga, e quando se torna em si, é quando você abre os olhos. Muitas das vezes o diabo ele faz de tudo para que isso não aconteça na sua vida, para que você não abra os seus olhos e veja o que você está fazendo com a sua vida. Muitas das vezes quando você desperta, você diz, oxe, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Oxe, vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai. Mas, como eu disse, muitas das vezes o diabo ele faz insistir para que você não fique sã. Porque você não, na sua sã mente, você não vai sair por aí fazendo coisas erradas, né? Mas o diabo, ele segue o entendimento do ser humano. Chega um momento que ele diz, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou que os empregados do pai dele tinham tudo. Tinham que comer, tinham que vestir, tinham que dormir. E ele, na situação que ele estava, no momento que ele está em si, ele não tinha isso. Ele queria pelo menos ser o servo do pai dele, ser o empregado, para ter onde dormir, para ter onde comer. Mas o diabo ele tenta de todas as formas lhe tirar da consciência, para que você não fique sã e Deus lhe abra os olhos. Glória a Deus. E o versículo 18, irmão, ainda diz que ele levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele torna em si, ele sente o desejo de voltar para o pai dele. E no mundo de hoje não é diferente, irmão. Eu falo, quantas pessoas aí fora têm o desejo, a vontade de voltar para casa, voltar para o pai? Quantas têm o desejo? Mas por falta de fé, por falta de confiança, e muitas das vezes fica procurando desculpas para voltar para casa. Fica tentando inventar desculpas, tentar criar desculpas e não se importa com o que é mais importante, que é o pai. Muitas das vezes quando um cliente está desviado, ele fica com medo de voltar para casa, ele fica pensando o que os irmãos vão pensar. Como diz aqui a palavra, ele não pensou em voltar para casa pensando o que o seu irmão ia pensar, o que os jornaleiros iam pensar que ficou. E trazendo para o dia de hoje, isso acontece muito. Tem uma geração aí fora que está com desejo grande de voltar para casa, mas pensando no que seus irmãos vão pensar, no que a sua família vão pensar, não vem. Mas Deus diz, vem do jeito que tu estás, que eu te aceito. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Muitas vezes, o cidadão ele quer voltar para casa, mas com medo
do que ele passou ou causou da igreja, ele sente um temor de voltar, mas ele não sabe que o temor ele deveria ter de Deus. Primeiramente ele deveria, porque quando um filho volta para casa, ele tem que pensar no pai e não nos irmãos ou nos jornaleiros. A mesma coisa para a vida de hoje. Quando o irmão estiver pensando em voltar para a igreja, ele tem que voltar para Cristo, não para a igreja. Ele tem que focar nisso, irmão. Porque o difícil é você voltar. Mas se você tiver com pensamento do que vão pensar, você não está nem dando atenção a Deus. Porque você volta para Cristo e não para a igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. E continuando aqui, e levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Muitas das vezes, irmão, o filho, sem querer voltar para casa, como eu falei, pensando o que seus irmãos iam pensar, mas o que vai lhe interessar é o pai. Quem vai lhe interessar é Cristo. E aqui nessa parábola vai dizer que o pai não ligou para a sujeira, não ligou para o cheiro, muito menos para a aparência dele. Lançou-se de íntima compaixão, correu, jogou aos braços do filho e o beijou a sujeira, beijou a imundície que ele tinha. Mas isso não importou não, porque o pai estava com saudade. Porque Deus, irmão, Deus não fica feliz na sua saída. Ele fica feliz na sua volta. Mas quando você sai, não quer dizer que você ficou órfão, ficou sem pai. Seu pai continua lá. Quando você sai da igreja, não significa que o pai lhe abandonou. Ele tem muito prazer na sua volta do que na sua ida. Porque o pai ele ama, independente de qualquer coisa, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Continuando aqui, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está dizendo, irmão, aqui que não é digno de voltar para casa, não é digno de ser chamado filho. Mas como a palavra diz mesmo, Deus ele tem infinita misericórdia e ele ama o pecador. Aborrece o pecado, mas ama o pecador. Se você está aí fora hoje, se você está querendo voltar para casa, volte, irmão. Jesus está lhe esperando de braços abertos. Jesus ele vai fazer uma festa quando você voltar. Porque, como eu disse, ele não se alegra na sua saída, mas sim na sua volta. Glória a Jesus. E ainda vai dizer a palavra: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e a faca nos pés. O pai está dizendo aqui: independente do que você fez, eu te amo. Independente do que você pensar em alguma desculpa, eu estou te esperando com uma festa, com um boi cevado, para que nos alegrarmos. Porque muitas das vezes, com vergonha até da igreja, ficamos inventando desculpa, mas como a palavra diz, Deus ele está esperando, de braços abertos e preparando uma festa para a sua chegada. Porque Deus, irmão, ele lhe ama muito, 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 muito. E ainda vai dizer, irmão, versículo 4: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Porque para Deus, quando você sai da presença dele, é como você está perdido. Você está sem um pai, sem uma direção. E quando você volta para Cristo, você é achado, você retorna
e você está sem veste, a sua veste é colocada, a sua barriga é cheia de comida, o seu corpo é lavado e grande é a sua vida, o seu retorno, irmão. E focando mais adiante, eu não ia nem falar nisso, mas estamos com tempo ainda. Do versículo 25 adiante, ainda vimos que a palavra vai dizer: e o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Versículo 27. E ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. O que quer dizer essa palavra, irmão? Que o irmão, por mais certinho que seja, estava sempre ali com o pai. Se dignou na volta do filho, porque o pai fez uma festa, trazendo para o dia de hoje. O filho, muitas das vezes, o crente está na igreja, está fazendo a obra, mas seu coração está longe, não conhece o amor de Deus, está fazendo a obra, está vindo para a igreja, está orando, está dirigindo, está pregando, mas não conhece o verdadeiro amor de Deus. É como esse irmão aqui, sempre esteve com o pai, e ele mesmo disse aqui: eu sempre fui certinho, sempre estive contigo, mas tu nunca me desse um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. E não podemos seguir esse exemplo desse irmão, porque ele, por ele achar ser certinho, viver de acordo com a palavra, mas ele não conhecia o coração de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O versículo 29 vai dizer: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas para esse irmão mais velho, ele não aceitava que o pai fizesse uma festa para o filho que se perdeu. Faça uma pergunta aos irmãos, não precisa responder. Se você não está doente e você precisa ir ao médico, não precisa, né? Se você está sã, porque a palavra vai dizer que Jesus ele veio para os doentes. Se você já está sã e salvo, você não está doente, você vai para o médico? Não vai. Mesma coisa aqui, porque o filho, o irmão mais velho, ele estava todo o tempo com o pai. E o pai dizia a ele que ele já sabia que tudo que era do pai era dele, mas ele não entendia. Ele não se alegrou-se na volta do irmão, porque ele achou que o irmão mais novo tinha mais valor do que ele. E Deus, ele ama cada um da mesma forma, irmão. Ele não separa pastor, auxiliar, diácono, congregado. Ele ama cada um de vocês, cada um de nós da mesma forma. Como o nosso pastor já falou, o que vai mudar só é a responsabilidade, que é grande, muito grande. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, que eu digo, até para quem está aí fora escutando, através do som, que se você está pensando em voltar, volte, irmão, que você não vai voltar para a igreja não. Pode ser essa daqui, pode ser outra, mas volte. Cristo está te esperando de braços abertos. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. E eis que pus uma porta aberta diante de ti.
Glória ao nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Irmãos, estou encerrando já. Eu sei que cada um aqui teve um dia difícil, teve um dia complicado de trabalho. Muitas das vezes chega em casa e diz, rapaz, hoje não, hoje para a igreja nada, estou moído, só o pó. Mas quão bom é estar aqui na presença de Deus. Não tem coisa melhor, irmão. Você passa o dia no trabalho, chega cansado, seu corpo pede logo cama, toma um banho, fica por ali deitado, dá logo uma preguiça. Oxe, hoje nada, deixa para outro dia, mas você não sabe o que está perdendo. Cada culto, irmão, é uma palavra edificante do seu coração. Cada culto é um aprendizagem novo. E quando você tiver com esse pensamento, irmão, procure mais Deus, ore bastante, porque, como diz a palavra, a arma do crente é oração, e se você não orar, fica difícil. E a gente pode orar por você, mas só quem pode buscar a sua salvação é você mesmo. Você tem que buscar a sua própria salvação. A gente ora para você continuar firme, mas não depende só de nós, está orando por você. Você que tem que tomar uma atitude e dizer basta, meu foco é Cristo, eu quero adorar, eu quero buscar, eu quero subir com Cristo quando ele vir buscar a sua igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. Muitas das vezes eu digo por experiência própria, já aconteceu isso comigo, de chegar em cima da hora, chegar às 6 horas, só dá tempo de tomar banho e vir para a igreja. E ainda tá aqui adorando, dando lugar. Mas muitas das vezes já deu preguiça de vir. E, meu Deus, vou para a igreja. Cheguei agora. Não vou nem dar um beijo na esposa. Não vou nem tomar um copo d'água e vinha. Porque eu sei do amor de Cristo comigo. Glória a Deus. Jesus é bom. E eu sei de onde ele me tirou. E jamais eu quero voltar para onde eu estava. Daqui para frente é só Cristo, é só Jesus, meu foco. Daqui para frente é só caminhar firme. Mesmo sem força, mas orando, Deus me dá força. Glória a Deus. Porque ele me tirou de onde eu estava, é porque ele tem um plano grande na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, quando se pensar em desistir, lembre-se da sua caminhada, do seu início, onde você estava, aonde ele lhe colocou hoje. Porque quando você está bem, é as mil maravilhas, você segue tranquilo. Mas quando vem a dificuldade e as provas, você pensa logo em desistir. Você pensa logo em parar. Você imagina logo, mas Deus não é comigo. Deus está me esquecendo. Deus está me deixando de lado. Mas digo a você hoje, se Ele lhe colocou aqui, lhe tirou de onde você estava, é porque Ele tem um plano na sua vida maravilhoso. Glória a Jesus. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Porque Ele não ia tirar você de um charco de lodo, como diz a palavra, e lhe firmar os seus pés sobre uma rocha, se não tivesse um propósito na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade. Espero que eu tenha passado conforme Deus colocou no meu coração. Todo mundo sabe que a gente é novo na administração. A gente tenta fazer o melhor. A gente tenta estudar, tenta compreender a Bíblia para passar para os irmãos. E não é fácil não, irmão. Você vir para frente e
ministrar a palavra ou dirigir. Não é fácil não, porque as coisas de Deus não é feita de qualquer jeito não. Você tem que fazer com amor, com dedicação. Toda vez que você subir aqui, faça o seu melhor, porque você imagine que é o seu último culto. Ninguém sabe o dia da manhã. Por isso, toda vez que você subir nesse culto aqui, dê o seu melhor, pregue a palavra, chore, se preciso for, se tiver desejo, chore, mas não abandone o seu caminho não. E se você aí fora está afastado, o Pai está te esperando de braços abertos e com boi cevado para comemorarmos. Amém? Meus irmãos, quem pode dizer glória a Jesus por isso? Deus continue abençoando.